construir a nossa vida nesses caminhos, nesses alicerces, nessa pedra de esquina que é Tu, Jesus, que é o Teu nome, Pai, que é a Sua presença em nós, Pai. Só Tu és digno da nossa adoração, Pai. Que nessa manhã o nosso coração esteja voltado a Ti, Pai. Às vezes tantas preocupações, tantos problemas, tantas coisas para pensar, tantas coisas para se preocupar. A nossa mente vagueia e dispersa, Pai. Mas faz de nós verdadeiros adoradores, Pai. Faz de nós, Pai, aqueles que buscam, Pai, em espírito e em verdade, alcançar o Seu coração, Pai. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, Pai. E nos eleve, Pai, nos eleve a Sua presença nessa manhã. Queremos prestar sacrifício de louvor a Ti, Senhor. Muito mais do que meras músicas e meras canções. Queremos derramar o nosso coração, Pai. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Só Teu nome, nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar
construiremos um altar na sua presença, Senhor. E a nossa vida é um sacrifício, Senhor. Faz-nos morrer para nós mesmos, Pai, para os nossos prazeres, os nossos valores, os nossos desejos. E cria em nós um coração puro, um coração agradável a Ti através do Seu Espírito, Senhor. Não seremos abalados jamais da Sua presença. Não seremos envergonhados jamais ao honrar o Teu nome. Tira de nós, Pai, tudo que nos afasta da Sua presença. E leva-nos, Pai, ao novo estágio, Senhor. Ao novo estágio da Sua presença. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Vamos declarar: Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Vamos construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Você pode colocar a sua mão no coração assim. Coloque sua mão no coração assim como eu. E repita comigo essas palavras: Senhor Jesus, Tu és meu fundamento. Não há outro alicerce em minha vida. Não é o dinheiro, não é a posição, não são os relacionamentos. Tu és o meu fundamento. E em Ti eu vou construir a minha vida, os meus sonhos e a Tua vontade, no nome de Jesus. Senhor, nós estamos declarando nesse lugar que Tu és o nosso fundamento. O Senhor é o fundamento do Teu povo que se reúne nesse lugar. Mas também o Senhor é o fundamento da Tua igreja que se reúne nesse lugar. Não há outro a quem queremos dar glória, honra, louvor, a quem queremos olhar, reconhecer e perceber nessa manhã. Tu, Jesus, é o alvo da nossa adoração. Tu és o alfa e o ômega, o começo e o fim. É o começo da nossa história, é o fim de todos os nossos objetivos. Tudo converge para Ti, tudo se volta para Ti. Tu és o nosso fundamento. Seja honrado, seja glorificado, seja adorado. É o que declaramos hoje, nessa manhã, nesse lugar. Jesus, a pedra angular. Jesus, o firme fundamento. Jesus, a rocha eterna. Jesus, o nosso lugar seguro. A Ti a honra, o louvor e a adoração e as nossas palmas que glorificam o nome de Jesus. Para sempre e sempre. Para sempre e sempre. Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você que tem Jesus como seu fundamento, diga amém. Amém. Que bom que você está aqui essa manhã. Sejam todos bem-vindos,
Todas nesse lugar sejam bem-vindas também. Que bom que você está aqui. E você que nos visita hoje pela primeira vez, a gente gostaria de dizer que bom que você decidiu vir a esse lugar para adorar conosco. Ao final da nossa celebração, nós preparamos um presente especial para te entregar. Saindo pela direita, a equipe de a camiseta vermelha vai te entregar esse presente. Não vá embora sem recebê-lo. Não faça essa desfeita conosco, porque nós estamos muito, muito felizes de ter você aqui conosco hoje pela primeira vez. Aliás, quem sabe essa pessoa que veio pela primeira vez, ou esse visitante está aqui, e seja perto de você e longe de mim. Então eu queria que você cumprimentasse pelo menos umas 10 pessoas perto de você e dissesse: seja bem-vindo, seja bem-vinda. Diga isso à pessoa que está perto de você, em nome de Jesus. E você que nos assiste pela internet, seja bem-vindo também. Nos alegramos de poder receber você aqui nesse lugar. Deus te abençoe poderosamente. Depois você pode se assentar, por favor, depois que você cumprimentou essa pessoa. Meus irmãos, que alegria poder receber vocês essa manhã. Estávamos de férias durante os últimos 15 dias. Retornamos agora com a nossa família, graças a Deus. E que bom poder estar conosco aqui na nossa comunidade, adorando ao Senhor junto com você aqui nesse lugar. Nós estamos hoje em pleno retiro das meninas, as adolescentes estão lá. Temos cerca de 75 pessoas trabalhando nesse retiro, 35 meninas fazendo o retiro, entre a idade de 12 a 17 anos. E nós temos informações de que o mover de Deus está sendo tremendo naquele lugar. E hoje à noite nós estaremos recebendo essas meninas aqui, essas princesas, que nós queremos declarar que elas são, logo mais às 19h30 na nossa celebração da noite, tá bom? E também, retiro, não tem cantina hoje. Tem cantina hoje? Não, né? Retiro e imersão, as meninas estão no retiro, mas teremos agora o de jovens, a partir de 18 anos, você que é solteiro e solteira, pode fazer a sua inscrição, está bem no finalzinho, já vamos estar preparando, quem estará conosco será a Jordana, então você sabe a bênção que essa mulher é na presença do Senhor, então venha fazer a sua inscrição do retiro e imersão. E panorama do Novo Testamento, nós estamos encerrando as nossas inscrições em virtude dos livros que nós pedimos, que é o material de apoio. Se você quer fazer a sua inscrição ainda, hoje dá tempo, passa lá na secretaria, dê o seu nome e nós vamos adquirir o livro, as inscrições para o curso de Novo Testamento que começa, atenção, marque na sua agenda, quinta-feira agora às 19h30, tá bom? Quinta-feira, 19h30, é a nossa primeira aula sobre o Novo Testamento. Eu quero convidar você para estar conosco, para participar também. E você que ainda não deu nome para o seu filho fazer a cerimônia de bênção do Barbaracá, aqueles que têm 12 anos ou farão 12 anos no ano de 2019, passe ali, dê o seu nome, que nós vamos fazer a reunião essa semana seguinte e vamos organizar para que possamos abençoar os nossos filhos adolescentes. E vamos batizar as crianças no batismo que acontecerá no mês de agosto. Então eu quero convidar você a trazer o seu filho para o batismo. Aliás, eu quero lembrar você, esse aqui já passou, eu quero lembrar você de uma coisa muito importante. Você que tem o seu filho entre 12 e 18 anos, que ainda não fez a profissão de fé, você sabia que o seu filho pode fazer a profissão de fé agora? E aqueles que fizeram mais que 18 anos são excluídos do hall de membros por não ter feito sua profissão de fé? Então atenção, pai e mãe que tem o seu filho próximo aos 18 anos, que ainda não fez a sua pública profissão de fé. Você precisa matricular no curso de novos membros do semestre que vem, para que ele não seja excluído do hall de membros. Membros maiores de 18 anos, os menores na verdade, que fazem 18 anos, eles serão excluídos do hall de membros. Então atenção, papai e mamãe, não se esqueça de incentivar o seu filho a fazer a sua pública profissão de fé. Nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, e eu quero agradecer a Deus pela sua generosidade. Graças aos seus recursos que Deus tem concedido a você, graças ao trabalho, ao sustento, graças à prosperidade que Deus tem trazido em seu lar e tem trazido em seu salário, é que nós podemos contar com essa igreja ampliando os seus trabalhos, fazendo mais e mais, sustentando missionários, fazendo esses retiros, organizando atividades, promovendo bens e promovendo saúde à cidade de Sertanópolis, espiritual, física e emocional. Eu quero agradecer a Deus por cada um que é dizimista, que é ofertante, pela sua generosidade, e que Deus continue te usando, Deus continue te fortalecendo.
No próximo mês, no mês de agosto, nós batizaremos dezenas de pessoas aqui nessa igreja. E sabe por que isso é possível ser realizado? Graças à sua generosidade. Tudo isso é sustentado pelas suas mãos, é abençoado por Deus. E eu queria pedir a você, continue semeando, continue investindo no reino de Deus. Este é o terreno mais fértil que você pode investir. Você investe na bolsa de valores, ela pode quebrar. Você investe na poupança, ela pode ser congelada. Você investe em patrimônio, ele pode desvalorizar. Mas no reino de Deus, quando você semeia, nunca se perde. No reino de Deus, quando você semeia, sempre o reino é abençoado. E Deus provê para os seus semeadores a semente, para que continuem semeando, continue ofertando. Envelopes amarelos lá são para o dízimo, azul são para a oferta missionária. Esses brancos à sua frente é para você contribuir de uma maneira graciosa e de uma maneira espontânea, assim como você desejar. Então eu convido você a fazer isso com o seu coração disposto e com a sua mente tranquila, sabendo que o que você está fazendo para o Senhor. Feche os seus olhos, por favor, nós vamos orar. Senhor Jesus, nós temos aí as nossas crianças que estão sendo atendidas, nossos adolescentes estão sendo ministrados, os nossos jovens estão sendo abençoados, homens e mulheres estão sendo alcançadas, a melhor idade que está sendo, ó Deus, abençoada por essa comunidade. E temos dezenas e centenas de pessoas sendo ministradas pelos recursos dos teus filhos. Pai, abençoe essas mãos e essa generosidade, que o Senhor possa abençoar e retribuir na medida da fé e da generosidade de cada filho e cada filha tua, que vem aqui à frente trazer a oferta ao seu altar. Receba, Pai, com gratidão e como aroma suave que pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente e devolver o seu dízimo e a sua oferta. Mas eu peço que você faça isso com muita alegria. Eu peço que você se coloque, por gentileza, em pé. E nós vamos, enquanto cantamos, devolver o nosso dízimo e a nossa oferta. Amém. Vamos adorar a Deus com pulso a corpo, as palmas? Todo mundo? Receba a nossa adoração. Nós somos seu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Ate a chama da tua paixão. Só coração, só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nós somos seu povo. Fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Ate a chama da tua paixão. Só povo, só coração, só desejo de ser tua
somos povo de Deus, apesar de diferentes, idades diferentes, gostos diferentes, jeito de falar diferente, jeito de andar, o que nos une é a paixão por Cristo Jesus, é o amor pelo Evangelho. Por isso vamos cantar todos nós juntos, que nós somos o povo de Deus, nós somos seu povo, eis-nos aqui, somos um em ti, somos um em ti, nós somos seu povo, eis-nos aqui, somos um. Somos um em ti. Nós somos seu povo. Eis-nos aqui. Somos um em ti. Somos um em ti. Nada poder. Nós temos esse corpo, Pai, precisamos ver a sua face, Pai, precisamos te contemplar todos os dias, não apenas sozinhos, Pai, mas em comunidade também, Pai. Traga a nós, Pai, um ambiente de cura nessa manhã, Pai, não apenas um culto, Pai, não apenas um ajuntamento, Pai, não apenas religião, Senhor. Traz para nós algo novo, Senhor. De tudo que nós provamos e vemos durante as nossas vidas, Pai, todos nós aqui temos plena convicção, Pai, de que não existe bem maior do que o Senhor. E porque tantas vezes nos falta essa paixão, Pai, se nós temos fé em Ti, porque tantas das vezes, Pai, nos falta o desejo, porque nos falta o brilho nos olhos ao ouvir o Seu nome, Pai, ao constatar a sua presença, Pai, porque nos tornamos tímidos, Pai, porque nos tornamos, Pai, tão retraídos, Jesus. Essa palavra é primeiro para mim, Senhor, que estou aqui à frente, Pai, e que o Senhor vem estar ministrando aos nossos corações, Senhor, de que nós não precisamos nada além da sua face, Pai, nada mais importa, Pai. Se a sua presença é real, nada mais importa. Se o Teu amor é real em nossas vidas, nada mais importa. Se o Senhor cuida das nossas vidas, nada mais importa, Senhor. De tudo que eu provei, já vi, nada se compara ao Teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo a Tua glória, e então eu correrei mostra-me Tua face, nada
Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Dá-nos desejo pela sua presença, Senhor. Dá-nos desejo pela sua face, Senhor. De tudo que eu provei e tudo que eu já vi, nada se compara ao teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo a tua glória e então eu correrei pra te encontrar. E então usarei teu olhar. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Leva-nos mais fundo, Senhor, na sua presença, Pai. Não apenas, Pai, por demonstrações externas, Pai, porque não é isso que o Senhor busca, Pai. Na sua palavra nós nunca vimos o Senhor buscando uma igreja simplesmente barulhenta, ou uma igreja que simplesmente externaliza euforia. Mas nós sabemos que isso também são sinais, Pai, de que estamos alegres e contentes no seu altar, Pai. Mas essa manhã o que eu te peço, Senhor, é: queima os nossos corações, Pai, e transforme-nos de dentro para fora, Senhor. Dá-nos um desejo que será mostrado por sinais, Pai. Dá-nos um desejo que será mostrado por uma busca constante, por um desejo de estar na sua presença, por demonstrações de afeto a Ti, Senhor, sejam em palavras, em atitudes, Pai, em obras, Pai. Dá-nos esse desejo, Senhor, pois enquanto o Senhor não for o único para nós, enquanto o Senhor não for o nosso maior desejo, enquanto o Senhor não for o centro, Pai, não veremos grandes coisas, Pai. Misericórdia, Senhor. Mas nós confiamos que o Seu Espírito nos levantará. Nós confiamos que o Seu Espírito nos dará vigor, Pai. E nós faremos obras maiores ainda, pois o Senhor mesmo nos prometeu. Por isso, Senhor, libera o Seu poder. Sabemos que existe mais a ser acessado no Seu altar. Dê-nos esse desejo, Senhor. Dê-nos fome e sede de Ti. Fome e sede. Libera o Teu poder. Sei que existe mais. Leva-me
libera o teu poder. Sei que existe mais, leva-me mais fundo. Vem, enche este lugar, que seja assim na terra, como é no céu. Que seja assim na terra, como é no céu. Que seja assim na terra, como é no céu. Vamos separar só as nossas vozes agora. Vamos separar. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor revela a tua face, mas o Senhor não revela às vezes como nós esperamos ou imaginamos. Às vezes a forma do Senhor se revelar e mostrar a sua glória, às vezes contraria aquilo que temos como religião, como padrão ou como modelo. Mas, Pai, abre os nossos olhos, destampa os nossos ouvidos e quebranta o nosso coração, para que possamos ver a sua face de uma maneira perceptível e clara, da sua forma, não da nossa, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, equipe de adoração. Vamos continuar conversando sobre extraordinário, encontrando Deus em lugares comuns. E eu queria fazer uma pergunta para você, para iniciarmos a nossa conversa aqui essa manhã. Você já não falou aquela frase, eu não esperava isso para mim? Não era isso que eu imaginava para mim? Talvez você tenha chegado a um determinado momento da sua vida, ou a um determinado lugar da sua vida, ou até uma condição onde você está posicionando os seus pés, olhando para toda a trajetória e dizendo para você mesmo, não era isso que eu imaginava para mim. Não foi isso que eu construí para mim. Nos meus melhores sonhos, nos meus projetos e nas minhas perspectivas mais elaboradas, não era isso que eu tinha como modelo a ser vivido. Por isso hoje eu escolhi uma palavra que está em Êxodo capítulo número 2, para que a gente possa pensar juntos sobre esse fato. Quando um homem chamado Moisés chegou numa situação que também deve ter pensado o mesmo que você tem pensado e anda pensando nos últimos dias. Não era isso que eu imaginava para mim. Não foi para isso que eu trabalhei tanto. Não foi para isso que eu estudei tanto. Não foi para isso que eu me esforcei tanto. Não foi para isso que eu fui chamado. E quando você pisa os seus pés naquele lugar, você o despreza dizendo, não era para eu estar aqui. Êxodo capítulo de número 2 mostra a realidade que aparece esse grande e impressionante personagem das Escrituras. Moisés é considerado o maior líder do judaísmo. Ele é o segundo maior líder na nossa perspectiva, porque o maior é Jesus Cristo, nós estamos no cristianismo. Mas para os judeus, Moisés é sem dúvida o maior líder de todos os tempos. Mas veja só como é a aparição pública desse grande herói, desse grande personagem bíblico. A Bíblia diz que Moisés encontrou-se dentro da casa de Faraó, porque foi criado pela filha de Faraó, criado como neto. Dentro de toda a suntuosidade, dentro de todo o padrão egípcio, falava fluentemente o egípcio, dominava a cultura, tinha acesso livre a todos os bens materiais que existia por ser
príncipe do Egito. O fato é que depois de um tempo, esse Moisés enxerga um hebreu sendo espancado por um egípcio. Moisés tinha sangue hebreu correndo nas suas veias. Ele sabia que por fora era egípcio, se vestia como egípcio, falava como egípcio, tinha as culturas e os hábitos dos egípcios, mas por dentro seu coração era hebreu. E então, quando ele vê aquela situação de opressão, ele não resiste, vai para cima do egípcio, tenta impedir aquele problema, mas acaba assassinando o egípcio. Depois daquela situação, ele enterra o egípcio e sai, fugido da terra que ele fora criado, onde ele construiu todo o seu ser, onde ele construiu toda a sua história, e vai parar nesse lugar. Quando o faraó soube que Moisés havia matado o egípcio, procurou matar o seu neto, Moisés, mas esse fugiu e foi morar na terra de Midian, e ali assentou-se à beira de um poço. Eu imagino esse homem chegando agora, depois de ter sido criado no mais alto padrão cultural da época, na superpotência econômica, política e militar conhecida como o Egito Antigo. Esse homem agora numa terra desértica, Midian era um deserto, árido, estéril, sentado à beira do poço com os braços cruzados, ou talvez numa posição reflexiva, dizendo: o que eu fiz na minha vida? Não era isso que eu imaginava para mim. Não era isso que eu pensei, ou que eu pensava, quando eu senti Deus me chamando para ser o libertador do meu povo. Ora, eu era hebreu, eu sou hebreu, e deveria ter sido tratado de uma maneira diferente. Não era isso que eu imaginava, não era assim que a minha história deveria acabar, exilado na terra de Midian, sentado à beira de um poço, pensando o que é que eu fiz de errado para merecer isso. Olha só, será que esse texto não fala com você essa manhã? Porque comigo fala muito, irmãos. Comigo queima o meu coração. Porque esse texto tem falado comigo no decorrer de 4 anos que eu tenho vivido e tenho passado aqui em Sertanópolis. Na próxima semana, dia 5 de julho, fará 4 anos que eu pisei os meus pés aqui para estabelecer a minha família e o meu vínculo com essa igreja. Hoje muita coisa mudou, mas não foi assim quando aqui eu cheguei. Não foi assim quando aqui eu pisei pela primeira vez. A experiência, a sensação, se baseava muito com a sensação e experiência de Moisés, quando sentado à beira do poço, colocava a mão sobre a cabeça e dizia: o que é que eu estou fazendo aqui? Não era isso que eu imaginava e que eu planejava quando eu assumi o ministério pastoral, ou quando eu assumi a minha responsabilidade de ser uma bênção para as nações. E você acha que isso pode piorar? Um homem exilado, sentado na beira do poço, sentindo-se derrotado, olhando uma maneira como ele se sentia. Será que isso poderia piorar? Sim, poderia. Olha Êxodo capítulo número 3, como é que começa a história de redenção desse homem. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Vamos fazer uma breve recapitulação para você não esquecer a linha que nós estamos admitindo aqui essa manhã. Moisés não era um pastor de ovelhas. Moisés não fora criado para estar no deserto. Moisés não tinha habilidade pastoril. Moisés fora educado nos altos padrões acadêmicos culturais da época. Irmãos, nós tivemos a oportunidade de visitar o Egito, e nós conhecemos lugares de 3.000 anos, 4.000 anos atrás, que data da época de Ramsés II, que era o avô de Moisés, que fora o avô adotivo, na verdade. Coisas suntuosas, feitos extraordinários, tecnologia para a época impensada. Ora, as pirâmides do Egito até hoje é um mistério que a ciência não consegue revelar. Blocos de 3, 4 toneladas que poderiam ter sido levantados e colocados naquele lugar sem recursos hidráulicos nenhum. Agora, nós imaginamos que Moisés fora criado em toda essa condição. Eles conheciam o calendário, tinham acesso à ciência, tinham acesso à tecnologia da época. Moisés fora criado em banquetes dados dentro do templo dos deuses egípcios. Moisés fora criado nas mais finas roupas, ouro, opulência, suntuosidade. Agora ele está sentado num poço e agora está pastoreando ovelhas no deserto. Você consegue imaginar um lugar comum como esse? Consegue imaginar o nível de frustração que talvez Moisés estivesse experimentando? Levando ovelhinhas para todos os dias pastarem
e depois serem recolhidas ao aprisco para dormirem e pernoitarem em segurança? Vai, ovelhinha para cá, vem, ovelhinha para cá, acorda o sol, põe-se o sol, ovelha, cheiro de ovelha, mais capim, mais mato, mais deserto, mais proteção, e a vida construída no tédio, na monotonia diante de quem fora apresentado um mundo de possibilidades. Não haveria limitações para o filho da filha de Faraó, mas agora o homem chamado e vocacionado por Deus estava no deserto de Midian, estava na terra do nada, estava no lugar do João Ninguém, estava no lugar onde o comum sufocava, onde o comum silenciava possibilidades, oportunidades, projeções. Esta é mais ou menos a sensação que vinha ao meu coração quando eu lia esse texto, quando esse texto queimava e ministrava em minha vida, há 4 anos atrás. Irmãos, julho de 2015, nós chegamos a essa comunidade, fomos recebidos aqui pelo esse povo, mas de repente no nosso coração surgiu aquela tentação, surgiu aquela inclinação a sentir-se limitado geograficamente, limitado financeiramente, limitado ministerialmente. Nós estivemos durante 6 anos numa comunidade grande, numa cidade grande, em condições totalmente diferentes das quais nós havíamos experimentado aqui. Nossos 2 filhos foram criados naquela localidade. Nosso ministério se desenvolveu e cresceu naquela localidade. Nossos planos, nossos projetos estavam alinhados. Um mundo de oportunidades e de possibilidades estava se abrindo. Uma cidade de mais de 200 mil habitantes, uma igreja de mais de 2 mil membros, uma oportunidade de crescimento ministerial, uma oportunidade de crescimento pessoal, a família estabelecida, os filhos estudando, a família adaptada, o coração queimando, o ministério fluindo. E de repente, do dia para a noite, nós estávamos agora sentindo-se limitados. O que Deus iria fazer conosco numa cidade de 2 mil habitantes? Numa igreja de 200 de pessoas? O que Deus faria conosco com os nossos recursos financeiros agora limitados? O que nós estávamos fazendo aqui agora como auxiliar? O que nós estaríamos fazendo aqui agora como pastor, como ministro? O que é que a gente veio fazer aqui? E durante 6 meses, irmãos, permita-me confessar um pecado, permita-me confessar um equívoco. Durante 6 meses eu pisei uma terra que Deus estava preparando o extraordinário como se fosse comum. Durante 6 meses eu olhei para isso e dizendo, não tem nada aqui. E durante 6 meses, vendo a minha esposa chorar de vez em quando, eu também chorando de vez em quando, nosso coração queimando, e o nosso coração entristecido, e nós durante 6 meses, imaginando eu no meu interior, dizendo o que foi que eu fiz com a minha família, o que foi que eu fiz com o ministério que Deus me deu. Eu tomei a decisão errada, estou no lugar errado, vim fazer a coisa errada, e durante 6 meses, irmãos, eu fiquei pensando como ir embora daqui. Durante 6 meses, criando oportunidades, pensamentos, e falando, como é que eu vou fazer agora? Acabei de fazer a pior escolha da minha vida, e comecei a pisar essa terra como se fosse comum. As coisas começaram a perder o brilho, as expectativas começaram a ser frustradas, os sonhos começaram a desaparecer. O que vai ser do amanhã? Eu não sei. O que eu vou fazer numa cidade de 18 mil habitantes? Não sei. O que a gente vai realizar? Não sei. E de repente os sonhos foram embora e tudo se tornou comum. Eu me senti como Moisés sentado à beira do poço, e como Moisés pastoreando ovelhas sem o menor desejo de que isso de alguma forma fosse crescer, expandir, ampliar e fosse superar as expectativas que havia no meu coração. E eu acredito, irmãos, que eu não estou sozinho aqui essa manhã. Eu acredito que quando eu confesso o meu equívoco de pisar o extraordinário, simplesmente classificando como fosse comum,
eu também me alinho como você. Eu desço dessa plataforma e eu me coloco na mesma condição que você. Porque você também deve estar dizendo isso sobre a sua cidade. Você deve estar dizendo isso, não há nada de especial numa cidade de 2.000 habitantes, e de 18.000 habitantes. Não há nada de especial num trabalho onde eu ganho um salário mínimo. Não há nada de extraordinário numa família onde não há nenhuma pessoa bem financeiramente, ou de posição, ou de sobrenome poderoso na cidade. Não há nada de extraordinário numa profissão onde eu me esforcei e cheguei, parece, ao meu limite. Não há nada de extraordinário numa igreja de uma cidade do interior. Não há nada de extraordinário. Talvez você esteja como eu, olhando para a sua família, olhando para o seu trabalho, olhando para o seu futuro, olhando para o chamado de Deus para o seu coração, e você esteja dizendo, não há nada de extraordinário nisso. E talvez você esteja como Moisés, como o pastor Denis, pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro. Olha, isso é um jeito de começar uma história fenomenal. Não, vamos ser sinceros. Se a gente começasse, por exemplo, a história de um grande super-herói com essa narrativa, será que nós teríamos empolgação para continuar a ler o enredo? Isso não é enredo de gente que chegou a um lugar para ser o maior herói, ou o maior líder do povo de Israel. Isso não é enredo de uma pessoa que teve uma projeção ministerial fantástica, mas é o jeito que começou. E o jeito que às vezes Deus começa na nossa vida, não é o jeito que a gente imagina, o jeito que a gente planeja, o jeito que a gente sonha, mas é o jeito de Deus fazer a coisa. Por isso hoje eu escolhi o extraordinário de Midian, o deserto de Midian. Os desertos de Midian é quando o comum silencia o extraordinário. E eu quero dizer aqui essa manhã, que muitos de nós estamos pisando esse lugar, muitos de nós estamos vivendo nesse lugar, muitos de nós estamos sentindo como que sufocados nesse lugar. Parece que a gente precisa sair e expandir, parece que os muros estão apertando, parece que o cerco está fechando, parece que a vida está se limitando, parece que os nossos pés estão sendo amarrados, parece que não há projeção, não há limites a serem superados, parece que tudo vai ser um tédio, uma monotonia e uma vida ordinária. A gente costuma dizer, vidinha ordinária, e é exatamente isso, que está na ordem, que está na média, que é medíocre. Parece que a nossa vida está se passando no deserto do Midian. E eu quero te alertar aqui essa manhã, cuidado com Midian, porque é lá que o extraordinário é sufocado pelo comum. Estamos pisando um solo extraordinário, estamos vivendo o melhor momento de Deus para nós, mas desprezando e ignorando, porque nós queremos enxergar coisas que Deus não está fazendo em nossa vida no exato momento. Muitos de nós essa manhã estamos no extraordinário, mas infelizmente permitimos que a nossa vida se tornasse comum, sem sentido, sem propósito, e se tornasse tediosa e monótona, porque estamos classificando esse lugar como Midian. Eu não nasci para isso, eu não estudei para isso, eu não me formei para isso, eu não me preparei para isso, eu não fui chamado para isso, eu não passei por tudo que eu passei para passar por isso. Eu não mereço Midian, eu não mereço pastorear ovelhas, eu não mereço ficar cheirando a bode, eu não mereço ficar em terra estéril, eu não mereço passar por escassez, eu não mereço passar por sofrimento, eu não mereço passar por lutas, eu não mereço passar por situações adversas, eu não mereço ficar no anonimato, eu não mereço não ter visualizações no meu YouTube, eu não mereço. Agora vamos ver como é que Deus desenrola essa história na vida de Moisés, porque esse é o melhor, essa é a melhor parte. Você pode começar em Midian, mas você tem que entender que Midian é o lugar extraordinário que Deus está projetando você. Não é o lugar extraordinário que Deus quer que você permaneça para sempre. Então, olha só o que é que o texto diz em Êxodo capítulo número 3, na continuação do texto. Veja só a monotonia desse texto. Pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian.
Então vamos começar a nossa narrativa com muita empolgação, irmãos. A história do maior líder de Israel, a história do homem que libertou milhões de pessoas da escravidão do Egito, a história do homem que encontrou Deus no Monte Horebe, a história do homem que encontrou Deus no Monte Sinai, a história do homem que viu o mar se abrindo, a história do homem que pediu e o maná do céu desceu, a história do homem que fez grandes feitos na história de Israel. Vamos começar a história de Moisés. Pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Deus tem uma história extraordinária para escrever em você. Deus tem uma história extraordinária para construir em você. Mas nem sempre ela começa empolgante. Nem sempre ela começa com raios, trovões, trovoadas, luzes, câmeras e ação. Deus tem uma história fantástica para fazer em sua vida, mas nem sempre ela começa excitante. Mas ela pode ser. Olha só o que continua. Um dia, irmãos, um dia de repente eu acordei em Sertanópolis, um dia os meus olhos se abriram, um dia eu percebi que não era tão comum quanto eu imaginava, um dia eu olhei que as coisas não eram trágicas como eu havia criado na minha mente, um dia eu percebi que as coisas não eram tão monótonas como eu havia projetado em meu coração. Um dia. Como é bom quando esse um dia chega, quando a gente abre a porta do nosso estabelecimento, quando a gente se volta para os nossos filhos, quando a gente entra na nossa casa, quando a gente se volta para o ministério da igreja, quando a gente entende o chamado de Deus, quando a gente abre o nosso coração para o que Deus está fazendo. Um dia Deus faz isso, e um dia Ele fez com Moisés. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. É óbvio que Moisés não sabia que Horebe era o monte de Deus. Isso se tornou o monte de Deus depois que Moisés descobriu que Deus estava ali. Então o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, essa não era consumida pelo fogo. Aí que a história começa a ficar empolgante. É aqui que a história começa a ficar excitante. É aqui que a história começa a ter contornos de entusiasmo e de euforia. Porque no versículo de número 3 de Êxodo 3, Moisés dá um grito, depois de anos de monotonia, depois de anos de tédio, depois de anos de comum, Moisés dá um brado. Que extraordinário! Que impressionante! A sarça, que era um arbusto pequeno, rasteiro do deserto de Midian, se consumia em chamas, mas não se consumia fisicamente. Moisés, olhando aquilo, falou: esse negócio é impressionante, é extraordinário, enfim, alguma coisa que me desperta a atenção, enfim, alguma coisa que me desperta o interesse nesse deserto caótico e monótono. Lá está Moisés agora diante da sarça, dizendo: que impressionante, por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. Irmãos, quantas vezes nós estamos num lugar onde nós estamos classificando como nada? Quantas vezes nós estamos num lugar reclamando, esbravejando, um lugar que nós fomos, que nós estamos e que experimentamos e que nós dizemos: não há sentido nisso. E de repente Deus chama a nossa atenção, e de repente Deus abre os nossos olhos, e de repente o nosso coração fala: que impressionante, que extraordinário. Sabe por quê? Porque existem situações em que a sarça vai queimar, mas existem situações em que a sarça não vai arder e nem vai queimar, e mesmo assim você precisará abrir os seus olhos para enxergar que Deus estará ali fazendo a sua obra. Depois de anos de tédio, vai ovelhinha para cá, vem ovelhinha para lá, uau! Agora alguma coisa é importante nesse lugar. E aí o texto continua dizendo: o Senhor viu que Moisés se aproximava para observar. E então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu Moisés. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés. Opa! Tirar as sandálias dos pés é o sinal de reverência. Grave essa palavra, por favor. Reverência. Repita comigo: reverência. Isso.
Reverência, Moisés, tire a sandália dos seus pés, coloque o pezão no solo, sinta agora essa poeira que você pisou durante tantos anos, sinta essa poeira, sinta o calor subindo, pegando os seus pés, sinta esse lugar que você viveu, quantos anos, irmãos? 1 mês, 2 anos, 40 anos de deserto, 40 anos pisando a mesma terra, 40 anos pisando um solo que ele desprezava. Vamos fazer uma classificação rápida da história de Moisés? 40 anos no Egito, sendo educado na cultura do Egito. 40 anos no deserto, vivendo na monotonia. E agora o impressionante vai levá-lo para 40 anos de experiência com Deus, liberando e libertando o povo da escravidão do Egito. 4. 3 ciclos que se passam na vida desse homem. E Deus olha para ele e fala: Moisés, tira a sandália dos seus pés. Você já chegou depois de um dia de trabalho, a botina apertada, o coturno apertando, o sapato doendo seus dedos, e você tira os pés, tira a sandália dos pés, o sapato, você dá aquela esticada no dedo e fala: sou eu de novo. É isso que Deus estava chamando para Moisés experimentar. Sinta, Moisés, agora, porque esse lugar é terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Veja só o que Deus está falando para Moisés. Moisés, essa terra não foi terra santa. Essa terra não será terra santa. Moisés, essa terra sempre foi e sempre será, porque eu estou aqui, porque eu estou fazendo, porque eu estou ministrando, porque eu estou realizando, porque eu estou conduzindo, porque eu estou controlando, porque eu estou realizando uma obra em você. Irmãos, aqui eu aprendo que o que torna um lugar sagrado, que o que torna um lugar extraordinário, não é o lugar. Você pode estar numa cidade de 18 mil, 50 mil, 1 milhão, 6 milhões, você pode estar numa igreja de 50, 200, 1000, 25 mil pessoas, você pode estar com uma empresa com 2 funcionários, 5 funcionários, 800 funcionários, você pode estar com uma família, casado, viúva, separada, sem os pais, monoparental, você pode estar numa cidade com recursos financeiros escassos, você pode estar numa família que não tenha muito dinheiro para suprir as necessidades básicas. O que torna um lugar extraordinário não é o lugar, é a presença. É a presença que transforma tudo, é enxergar os sinais de Deus, a digital do Criador, a graça não revelada, o poder do extraordinário de Deus, os milagres contínuos, os milagres velados, os livramentos. Irmãos, o que torna um lugar extraordinário não é o lugar que nós estamos, mas é a presença que nos conduz até lá. Moisés entendeu isso. Eu precisei entender isso e ainda entenderei tantas vezes. Quando Deus, de repente, um dia, quando eu estava na mesma cidade, na mesma igreja, na mesma casa, com o mesmo grupo de pessoas, com a mesma condição financeira, com a mesma condição ministerial, um dia, irmãos, Deus abriu os meus olhos, e eu pude enxergar o que eu estava vivendo e fazendo aqui. E pude perceber na minha limitação humana, na minha vaidade humana, nas minhas classificações e preconceitos humanos, eu pude enxergar Deus trabalhando, operando e dizendo: você não está só em Midian, você está em Midian, e em Midian eu estou trabalhando você.
E em Midian, você não está pisando no lugar onde eu estou te preparando para ir para outro. Em Midian, você está pisando no lugar que eu estou presente, que eu estou fazendo, que eu estou realizando, que eu estou conduzindo, que eu estou prosperando, que eu estou sustentando. Em Midian eu estou, e você deve estar feliz por eu estar com você. Irmãos, isso muda tudo. Por isso eu disse para você, de 4 anos para cá, muita coisa mudou. Mas não foi assim quando a história começou. A história começou mais parecida com um poço, mais parecido com um tédio de pastorear ovelhas no deserto. E de repente o solo mudou. E de repente a sarça ardeu. E de repente os olhos se abriram. E de repente a presença se manifestou. E eu percebi que nesse lugar não importa o lugar, importa é a presença. E se a presença está, o extraordinário também está. E eu quero profetizar sobre a sua vida. E eu quero que você receba essa manhã essa palavra para você. Não importa o lugar que você está, não despreze. Ali também é o seu Midian e também lugar do extraordinário de Deus. Amém? Ali também é o lugar do extraordinário de Deus. Deus está fazendo, Deus está operando. O extraordinário está acontecendo, talvez debaixo das suas vistas, debaixo do seu nariz, e você ainda não percebeu, e ainda não enxergou. O que tem de comum nessa vida, meu filho? O que tem de comum nessa vida, minha filha? Você disse a vida não vale nada. Mas nesse exato momento, você que tem 60 anos de idade, o seu coração já bateu cerca de 2 bilhões de vezes. Você, corpo humano perfeito, maravilhoso, tampa uns olhos, consegue enxergar com o outro, tampa esse, enxerga com o outro, seus ouvidos, sua sensitividade, 5 tatos, 5 sentidos, tato, olfato, paladar, audição, visão. Você consegue sentir cheiros, ver cores, ouvir sons. O que há de comum nisso, meu filho? O que está sendo gerado no seu ventre, a complexidade de células sendo conectadas, neurônios sendo formados. O que há de comum nessa vida, minha filha? O que há de comum em você sair da sua casa, conseguir o seu trabalho, voltar com o seu salário, colocar pão na sua mesa, abraçar os seus filhos no final do dia, sentir o calor da pele deles, chorar, se emocionar. O que há de comum nessa vida? Que você tem desprezado? O que há de comum nesse culto? Onde nós viemos para adorar, cantar, levantar as nossas mãos, bradar em euforia e adoração o nome de Jesus, que morreu na cruz do Calvário, que nos deu livre acesso à presença de Deus. Não precisamos de cordeiros, de cabras, de bodes, nós entramos na presença de Deus livremente. O que há de comum num culto extraordinário como esse? O que há de comum nessa manhã, meu irmão? Num sol que apareceu e que está agora indo em direção ao poente, e que amanhã há de aparecer novamente, Deus que sustenta as estrelas no céu. O que há de comum nessa vida, nessa galáxia, nesse universo de Deus? O que há de comum onde tudo é extraordinário? Você pode estar vivendo um momento triste, solitário, onde as suas expectativas são frustradas, e onde você está dizendo, não é isso que eu esperava para mim. Eu disse isso há 4 anos atrás. Não era isso que eu esperava para mim. E você está dizendo essa manhã, não era isso que eu imaginava para mim e para minha família. E por que eu estou dizendo essa palavra essa manhã? Porque Deus me incomodou enquanto eu estava em férias. Visitei igrejas, irmãos, grandes, maravilhosas. Mas a única coisa que nos diferenciava dessas grandes igrejas suntuosas, que são referência no mundo todo, é a sua condição e o seu poder financeiro e aquisitivo, porque lá as pessoas dizimam em dólar, e lá eles têm condições financeiras que nós não temos aqui. Mas o que transforma um lugar extraordinário, não é o lugar, não é o dólar, não é a qualidade do seu pregador, e nem o tamanho do seu templo, ou a quantidade de pessoas que frequentam o culto dominical. O que transforma um lugar extraordinário é a presença de Deus. E essa igreja tem a presença de Deus, amém? E é isso que transforma tudo, isso que muda tudo, isso que altera tudo. E de repente eu me dei por entendimento de que de fato nós estamos pisando o extraordinário
e precisamos viver como extraordinário. Estamos pisando o extraordinário e precisamos viver como extraordinário, porque você tem duas opções aqui essa manhã. Você tem duas opções de viver como Moisés, desprezando o extraordinário, vivendo como comum, ou você tem a opção de dizer, Deus está nesse lugar, como Jacó disse. Quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. O Senhor está nesse lugar. Irmãos, 2016 chegou, 2017 chegou, e as coisas foram mudando. E hoje, irmãos, eu olho para você aqui nesse lugar. Você que está sentado nesse banco, nesse culto da manhã, é o resultado do extraordinário de Deus. Quantos aqui essa manhã, assim como eu, já disseram para si mesmo, eu nunca imaginei que eu estaria sentado no banco da IPI de Sertanópolis? Pode levantar sua mão, isso? Olha aí, eu nunca imaginei que eu estaria sentado nesse banco. Ou seja, você é o resultado do extraordinário de Deus. Você que chegou nesses dias, há poucos meses ou há poucos anos, você é o resultado do avivamento que Deus está fazendo nesse lugar, numa cidade pequena, numa igreja pequena, numa cidade de condições financeiras parcas, recursos limitados, mas Deus está fazendo algo extraordinário nesse lugar, e você é o resultado disso. Como desprezar, irmãos? Como negar? Como fechar os olhos para isso? Como poder evitar de enxergar que Deus está fazendo algo extraordinário no nosso meio? Hoje nós temos cerca de 200 voluntários que estão atuando em alguma área da igreja, que estão atuando nas crianças, com os adolescentes, com os jovens, homens, mulheres, com a melhor idade. Hoje eu consigo enxergar aqui e ver você participando dessa comunidade como resposta da oração de irmãos e irmãs que se ajoelhavam nesse lugar e que falavam, Senhor, nós queremos Sertanópolis, Senhor, nós queremos esse bairro, Senhor, nós queremos aquela família. Você não sabe, mas você sentadinho nesse banco aqui é o resultado de alguém que estava falando, Senhor, nós queremos eles aqui. E você disse, eu tive vontade de Foi uma santa conspiração entre nós e Deus, dizendo, Senhor, nós queremos ela aqui, Senhor, nós queremos ele aqui, Senhor, nós queremos essa família aqui. Quantas vezes eu fui naquela academia e orei por você, dizendo, Senhor, eu quero aquela pessoa. Talvez você estava dizendo, o pastor só está correndo na esteira. Não, eu estava dizendo, eu quero aquela lá, eu quero, Senhor, esse aqui também, esse também vai conhecer o Evangelho. Quantas vezes eu fui comprar pão na padaria e disse, Senhor, eu quero essa mulher que está entregando esse pão na presença do Senhor, eu quero esse homem, Senhor, que está cobrando no caixa, eu quero esse frentista que está abastecendo o meu carro. Senhor, quantas pessoas estão fazendo isso nesse exato momento, e você está aqui, não é nada comum. É extraordinário o fato de você estar aqui. Gente que sonhou que estava na igreja, veio aqui, sentou e agora está até hoje. Gente que furou o pneu na frente da igreja, trocou o pneu e entrou para participar do culto. Gente que parou na igreja e falou, eu quero ir lá hoje. Gente que foi num outro lugar, estava fechado, veio e participou aqui, irmão. Isso não é comum não, irmão. Isso não é extraordinário não, irmãos. Há pouco tempo atrás, 2 meninos estavam sentados aqui no banco, participavam do louvor, tocavam, e hoje você os vê aqui pregando, conduzindo a igreja, enquanto o pastor titular está de férias. Homens de Deus que estavam agora há pouco sentados nessas cadeiras. O que há de comum nessa igreja, irmãos? Nada. Tem algo extraordinário acontecendo aqui. Tem algo extraordinário sendo feito aqui. Irmãos, como eu disse, eu visitei igrejas grandes, de 25 mil pessoas, 18 mil pessoas, 15 mil pessoas, e eu não vi gente com o potencial que o Renato tem para tocar esse teclado e cantar com essa voz, gente com o potencial de gente que está servindo nesse lugar. Eu não vi, irmãos, porque tem algo extraordinário acontecendo em nosso meio, nesse exato momento. Minha esposa não está aqui comigo, sabe por quê? Porque ela está servindo num acampamento ou num retiro de adolescentes de 12 a 17 anos, ministrando o coração delas, abençoando, orando por elas, jejuando com elas. Irmãos, eu não vi isso acontecendo em nenhum lugar que eu passei com a minha esposa. Eu sabia que ela era uma bênção, eu sabia que ela era uma mulher de Deus. 80% do que você vê no pastor Denis, você agradeça a Deus e a Vanessa. Mas essa mulher se levantou nesse lugar. O que tem de comum em Sertanópolis? Nada, nada.
Lá está essa mulher servindo a Deus, e você está dizendo: eu não tenho nada para oferecer nessa igreja, eu não tenho nada, porque essa igreja é comum. Não chame de comum que Deus está fazendo de extraordinário, meu filho. Não despreze o solo que você está pisando, minha filha. Quando nós olhamos para esse lugar, nós podemos até limitar nosso pensamento, mas Deus está fazendo algo extraordinário na nossa Midian. Para mim, é um ministério que Deus abriu os meus olhos e disse: a sarça está queimando, meu filho, esse lugar você não pode desprezar, é o lugar da minha presença. Para você pode ser sua família, para você pode ser seu trabalho, pode ser o lugar que você está, seu bairro, sua casa, mas eu quero dizer, tem algo extraordinário acontecendo exatamente agora, e você não pode desprezar como Moisés desprezou. Ainda bem, irmãos, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, por favor, ainda bem, que Deus às vezes faz a sarça queimar, para a gente abrir os nossos olhos e enxergar o que Ele está fazendo em nosso meio. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero convidar você a pensar nessa frase que eu vou postar aqui para você agora nesse telão. Você tem duas opções, como eu disse essa manhã nesse lugar. Eu quero dizer para você que esse texto queime meu coração há pelo menos 4 anos que Deus tem ministrado em mim, dizendo: olha, meu filho, conte para a sua igreja como você aprendeu de mim. Irmãos, os mais antigos vão entender o que eu estou dizendo. Alguém já vai saber exatamente o que eu estou dizendo, mas essa igreja não é só o moinho de Deus. Essa igreja não é só o moinho de Deus. Vocês já ouviram falar essa frase? Essa igreja é Horebe, é o lugar de encontro com Deus. Eu o encontrei aqui de uma maneira especial como pastor, e eu imagino o que Deus está fazendo com você aqui nesse lugar. E eu imagino que Deus é capaz de fazer com você fora dessas paredes, para mostrar e colocar você no Horebe. Amanhã você vai entrar naquela empresa, amanhã você vai voltar para a sua faculdade, amanhã você vai voltar para os seus desafios, amanhã você vai voltar para a sua monotonia. Mas você pode voltar ou para o deserto de Midian, ou você pode ir para o Horebe. A partir daquele momento que Moisés encontrou Deus, esse lugar nunca mais foi chamado de Midian. Esse lugar passou a ser chamado de Horebe. E eu quero trocar o nome desse lugar em nome de Jesus. Sertanópolis não é Midian, IPI de Sertanópolis não é Midian, seu trabalho não é Midian, sua casa não é Midian, sua vida não é Midian, não é monotonia, não é expectativa frustrada, não é decepção. Sua vida, nossa história, esse ministério é Horebe, é encontro com Deus, é encontro com Deus, é lugar da presença de Deus. Então eu desafio você essa manhã a sair desse lugar pensando 2 coisas: ou você pode perder o extraordinário pisando uma vida ordinária e comum, ou você pode viver o extraordinário mesmo na vida comum e ordinária que nós temos no nosso dia a dia. É a sua escolha e a sua decisão. Feche os seus olhos, por favor, apague as luzes, para que possamos pensar juntos e refletir com essa canção. Onde você vai construir seu fundamento? Onde você vai estabelecer seus alicerces? Não tenha medo da sua Midian, meu filho e minha filha. Ali é Horebe. Deus vai se manifestar. Deus vai realizar algo extraordinário, impressionante. Vai deixar as pessoas estupefatas, assombradas com o que Ele está fazendo, numa cidade de 2.000 habitantes, numa igreja de interior, numa família humilde, numa empresa pequena, num coração sincero. Deus está fazendo o extraordinário. Vamos dizer juntos: que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és
Vamos cantar. Em Midian nós cantamos. Ele é impressionante. Ele é extraordinário. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra, revela no nosso deserto. Mostra a tua face, Deus. Vamos dizer, eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Senhor Jesus, que impressionante, Senhor. Que impressionante que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar essa manhã. Há anos atrás, algumas pessoas me disseram: não, aqui em Sertanópolis não. Aqui não dá certo. Aqui não funciona. Não, em qualquer lugar, mas aqui não. Mas Deus, aqui também é lugar do extraordinário. Aqui também é lugar da glória do Senhor. Deus, eu olho para tudo isso que o Senhor tem feito e eu quero glorificar o seu nome. Eu quero te engrandecer e eu quero profetizar que o extraordinário, o avivamento que o Senhor está trazendo nessa igreja também está indo nas famílias, também está visitando os lares, também está visitando as empresas, também está visitando corações essa manhã. Pai, eu profetizo que não há nada de comum em nossa vida, só há extraordinário, só há extraordinário, porque o Senhor está presente. O Senhor está presente. O Senhor está presente. É isso que importa. Agradeça, meu filho. Agradeça, minha filha, a presença de Deus na sua vida. Obrigado, Senhor, porque não há nada de comum na minha história. Não é o que eu pensava, mas é o que o Senhor pensava. Não é o que eu imaginava, mas é o que o Senhor planejava. Eu não imaginava isso, mas o Senhor planejou isso. Glorificado seja o nome do Senhor. Traz o extraordinário na vida dessa pessoa que está aqui essa manhã. E faça-nos enxergar o extraordinário que o Senhor está movendo em nosso meio. A cada dia, a cada momento, a cada segundo. Pois a tua presença é extraordinária. Assim nós agradecemos, Pai. Nos leva para a vida extraordinária essa semana e por todos os dias. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, mostrando-lhe, revelando a face dele, quem ele é e o extraordinário que ele tem para a sua vida e para a sua história, hoje e para sempre, hoje e para sempre, hoje e para sempre. Uma salva de palmas a Jesus. Deus abençoe. Uma boa semana para você em nome de Jesus.